Iniciando, portanto, os trabalhos desta tarde, nós vamos convidar o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Curvelo, o Dr. Rafael Dumont Eslegel, para falar sobre a contribuição social para a melhoria da gestão. O Dr. Rafael é dentista. Ele vai nos falar agora. Oi, boa tarde para todo mundo. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Paulo pelo convite. A gente se sentiu agraciado e principalmente ter sido lembrado. O controle social, muitas vezes, ele é esquecido dentro do Tribunal de Contas e tudo, e outros porque essa capacitação é primeira. Eu já estou no Conselho, aqui em Curvelo tem uns 4 anos, mas em outros municípios, então, ao todo, tem mais 6, 10 anos que eu participo do Conselho Municipal de Saúde, ao todo. E eu acho bacana isso, que aqui, várias palestras que assistiu de ontem, do Tiago, de outros, percebeu que o controle interno ele tem uma carência muito grande de profissionais dentro do município, e às vezes ele esquece que dentro do município existem os conselhos municipais, tanto de assistência social, o de educação e principalmente o de saúde, porque ele é obrigatório em lei. Os recursos federais caem na saúde só com a existência do Conselho Municipal de Saúde, então ele é obrigado a ter. Então a primeira pergunta que eu deixo aqui para os controladores internos de outros municípios é se ele conhece o Conselho de Saúde do seu município. Tem a relação, aqui a palestra, quem estava aqui de manhã, ele mostrou um ciclo muito legal, onde mostra ouvidoria, controle social e controle interno, que o ciclo ele deve se rodar, eles devem se comunicar entre eles, porque as funções e a necessidade de planejamento das ações é muito grande. E sozinho a gente percebe que não dá conta de fazer o serviço. E a vantagem, às vezes, que a gente vê no conselho, é que quem está no conselho está de forma voluntária. Ela não recebe. Nenhum conselheiro de saúde ou qualquer conselheiro municipal, ele não recebe nada para estar ali. Então, provavelmente, quem escolheu estar no conselho é porque gosta de uma mudança, pensa de forma coletiva e quer um município melhor. Então, eu acho que são pessoas importantes no questionário ontem, que foi apresentado pelo TCU, eu achei muito bacana, que mostrou que tem controle interno, que só tem um funcionário, que é só ele e mais ninguém, dentro de um município, e tem que dar conta de tudo. E aí eu pergunto, e aonde que teria a chave para auxiliar ele e que não tem gasto nenhum? Está nesse controle social, nesses conselhos que o município tem, e aí eu chamo a atenção, onde que eles estão? Será que o município tem essa relação, tem essa comunicação com ele, esse elo de ligação com ele? O Tiago, ontem, quem estava aqui ontem de manhã, eu gostei muito da palestra dele, que ele fala que o controle social, a ouvidoria e o controle interno do município é como se todos eles, com os funcionários, formassem uma corrente. E nessa corrente, querendo ou não, o elo mais fraco, e que poderia ajudar mais, não deveria ser o mais fraco, é o controle social, são os conselhos, porque a gente não lembra que eles existem. Então, eu deixo como reflexão, antes de já iniciando algumas falas, que cada um pense se já conhece o conselho do município, principalmente o de saúde, porque ele é obrigado a acontecer, ele é deliberativo, é até um conselho que ele é um pouco invejado em relação aos outros conselhos, porque ele delibera, ou seja, a prestação de conta, o recurso, querendo ou não, precisa de passar nele. E dentro do município, como que ele anda esse conselho? Os controladores internos do município têm feito esse elo de ligação? A reunião mensal, que está em lei, que deve ocorrer, alguém já participou dela? Que não faz parte do controle. Porque eu vou mostrar alguns exemplos aqui, que aqui em Curvelo deu certo e funcionou. Eu fico pensando em município pequeno, talvez é mais fácil ainda. Se a gente levar em consideração que quem está lá não recebe nada. Então tá porque gosta, porque quer o melhor. Então, deixa eu só... Eu testei tanto para... Então, a primeira coisa é entender um pouquinho o que significa esse controle social. Porque aqui a gente falou em alguns momentos sobre controle social, e aí às vezes depois voltou em controle interno, e o que é na realidade? Aí em 71, esse sociólogo aqui definiu o controle social como um conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento humano, tendo em vista manter determinada ordem. Controle social, ontem, eu pesquisar, é uma palavra até um pouco ambígua.
ele já existia dentro da ditadura, já existia o controle social. Só que quem olhar na literatura, pesquisar, vai ver que o controle social ele pode ser usado de duas formas. Tanto o Estado controlar o cidadão, a sociedade, ou a sociedade controlar, entre aspas, ou auxiliar. Hoje essa palavra de controle já está sendo mudada para auxiliar, acompanhar, monitorar esses resultados. Então, esse filósofo Ruud Hissing, ele define melhor o que depois da Conferência Nacional de Saúde em 86, e principalmente a Constituição veio em 88, ela muda um pouco esse conceito, e onde a população brigou que o controle social ele não seja voltado o Estado para o cidadão, e sim o contrário, o cidadão para o Estado. E ele fala que é o quê? A participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e verificação ou monitoramento das ações da gestão pública. Na prática, definir diretrizes, realizar diagnósticos, indicar prioridades, definir programas e ações, avaliar os objetivos, processos e resultados obtidos. Quem melhor avalia o serviço público do que a própria população? Por isso que eu falo, esses conselheiros que todo mundo tem na sociedade, principalmente de saúde, porque é obrigatório, são boas pessoas para a gente utilizar e criar esse elo de comunicação com eles. Principalmente os municípios que falam que só tem um controlador interno. E tem um conselho, pelo menos, com 10 pessoas. E 50% desse conselho, por lei federal, deve ser composta por usuários, representantes da sociedade, que não estão em nenhum elo direto com o executivo. Então, você tem pessoas que gostam e que querem o melhor para a sociedade. Então, se for para mim finalizar, que avançar hoje, a mensagem principal é que o controle interno dos municípios deve lembrar desses conselheiros, dessas pessoas que fazem parte dele, e buscar ele ajuda e o suporte para planejar suas ações e, principalmente, ver os resultados que o município está tendo. Nada melhor do que os conselheiros auxiliarem nisso. E aqui, eu peguei emprestado do Thiago, agradeço quem não estava aqui ontem, né? Para poder ver um pouquinho. Porque o controle, tanto externo, interno e o social, ele ajuda a direcionar essas políticas públicas, tanto de saúde quanto na área social, na área da educação. E muitas vezes, em vários municípios, porque eu já trabalhei em outros municípios, eu sei disso, cada um faz a sua função de costa e nem vê direito a cara e nem conhece. Talvez se eu perguntar aqui, não vou perguntar, mas fica como reflexão, município pequeno, às vezes um município grande, se eu perguntar quem são os conselheiros do seu município, você participou nesse ano de 2019, ano passado, quantas reuniões? Tiveram 12, provavelmente, é uma mensal que tem que ocorrer. Quantas reuniões o controlador interno participou dentro do Conselho de Saúde? Por vontade própria, não a pedido do Conselho. Então, esse... E o trabalho são os mesmos, a gente quer a mesma coisa, todos os três ali. E eu diria que o controle social, não desmerecendo ninguém, ele deveria ser muito mais valorizado, porque o trabalho dele é de graça. Ele não cobra para estar nessas reuniões, ele não cobra para ficar tentando entender aquelas planilhas de gastos, de contas, de números, ele faz por gostar. Então, por isso que eu acho que os municípios, principalmente os pequenos, deveriam pegar esse laço, esse controle, essas pessoas desses conselhos e valorizar ele, dar um espaço para ele e ver ele como suporte, igual mais cedo o cara, um deles falaram aqui, eu tenho dificuldade com nomes, mas ele falou que isso o prefeito às vezes vê como algo negativo, vai falar mal de algum serviço, de algum resultado, alguma coisa que eu estou fazendo, mas vai dar a direção onde que deve ser melhorado, não vai falar mal, ele não está lá de jeito nenhum. Conselheiro, que quer o melhor da sociedade, não está lá para falar mal da política ou de nenhum prefeito ou de nenhum vereador. Ele está lá para melhorar o serviço. E, com certeza, o diálogo... Por exemplo, se eu perguntar para um prefeito de uma cidade de 100 quilômetros territorial grande, ele não tem como ele saber o que acontece na zona rural dele todos os dias da semana. Não tem. O cidadão tem. O controlador interno de uma cidade de 10 mil habitantes, que é sozinho, só ele sabe como funciona o serviço lá na ponta? É difícil. Mas ele tem, lá o controle social está lá dentro da administração. Ele faz parte da administração e não tem custo nenhum para a administração. Não tem salário. Então, isso eu acho que a gente deve pensar
E agradecer novamente o TCU pelo convite e expandir esse convite e a participação cada vez maior do controle social nessas capacitações do controle interno. Porque aí começa a fazer, se viesse aqui e pedisse assim, eu quero um representante do controle social e um do controle interno de todos os municípios. Principalmente aqueles que reclamam que trabalham sozinho, que só tem um. Porque se esse é um questionário, então a gente já sabe mais ou menos onde que está com dificuldade. Eu acho, e aqui o controle externo, eu colocaria agora até mesmo o TCU junto com a gente. E nessa reunião de hoje, pelo menos aqui em Curvelo, eu vejo que nós três estamos juntos, olhando e planejando as ações e tentando melhorar as políticas públicas dentro do município. E aqui o Conselho Municipal de Saúde, é só falando um pouquinho, porque ele acaba sendo todos os municípios, eu tenho certeza, os 800 e tantos municípios, 53? Obrigado, Paulo. Os 853 municípios, com toda certeza, têm um Conselho Municipal de Saúde. É obrigado, é em lei. Se não tiver, não recebe o recurso. Então, todos vocês têm conselheiros de saúde. E conselheiros interessados numa saúde pública de qualidade e melhor. E não recebem nada para fazer. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar nesses profissionais. E o prefeito, pena que tem uma participação pequena, mas todos os prefeitos deveriam ver essas pessoas, esses conselheiros, como colegas, como que estão ali para auxiliar o município a desenvolver e a crescer melhor. E eles não são políticos, não são partidários. O primeiro que coloca o partido em conselheiro, muitas vezes, é o próprio político, que às vezes direciona, fala, fulano eu não vou ouvir, ou ciclano eu não vou ouvir, por questões partidárias, por questões políticas. E, na realidade, ele não está ouvindo uma pessoa, não. Ele está ouvindo várias pessoas que representam esse conselho. O conselho nunca é uma pessoa só. Então, ele está na Constituição Federal, no título 8º, capítulo 2, e em 2 leis federais. Por isso que ele acaba sendo um pouco melhor do que os outros conselheiros, os outros conselhos que existem. Porque os outros conselhos não existe uma lei própria igual ele que torna ele deliberativo. Então, ele acaba podendo deliberar, auxiliar mais o serviço de saúde. E aqui ainda fala que na emenda, nos atos da disposição constitucional transitória e na emenda constitucional 29, até cita que os recursos dos estados, Distrito Federal e municípios destinados a ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicadas por meio de fundo de saúde que será acompanhado e fiscalizado pelo Conselho de Saúde. Deveria. Só que, muitas vezes, o prefeito ou o secretário de algumas cidades ficam com medo dessa questão acompanhada e fiscalizada. Vai querer saber o que eu estou comprando, o que eu estou gastando. Isso não vai dar certo, não vai prejudicar. Então, muitas vezes, eu monto o conselho, o que é errado. O executivo não monta o conselho. O conselho tem que ser montado através da sociedade e de pessoas interessadas no bem comum. Quando o prefeito monta, ou quando o secretário de saúde quer montar o conselho, que eu já vi isso acontecendo em algumas cidades, montar o seu conselho, é aquele que não faz reunião mensal, é aquele que eu levo a minha ata de porta em porta para os conselheiros assinarem, e eles nem sabem o que estão assinando, porque precisa de ter essa fiscalização. Então, isso, a gente tem que acabar um pouco com isso. Eu não sei se é exemplo, mas eu conheço algumas cidades, porque eu já trabalhei, que, infelizmente, isso acontece, é muito comum. E o controle interno, alguma das falas, eu não me lembro ao certo, falou que ele não é independente, o controle interno. Ele, querendo ou não, ele não delibera, ele recomenda, dá recomendações para o prefeito, pode corrigir se eu estiver errado, dá recomendações para o prefeito, mas ele não determina nada para o prefeito. Então, uma das orientações que eu acho que os controladores internos deveriam dar, saindo daqui, é valorize. Vamos valorizar os conselhos que a gente tem. São pessoas que estão interessadas em fazer algo de forma coletiva e para melhorar o município e que não custa. A gente não paga salário, 13º, nada para eles. Então, assim, vão tentar dar uma assistência, vão tentar ouvir, fazer esse elo de ligação entre o controle interno e os controles social, que seriam esses conselheiros, que foi mostrado aqui a importância dele, que ele faz parte dessa corrente que a gente está. Então, as leis municipais. Aí eu vou apresentar aqui o que o município de Curvelo permitiu. De eu estar aqui hoje falando, claro, e de 2 exemplos que a gente vai citar aqui que funcionou, e a gente espera que a gente tenha, ao longo do tempo, vários exemplos para serem citados. O primeiro, a lei municipal. O Conselho de Curvelo foi criado em 91. Lembra que a lei veio de 90, a primeira lei que institui, então, 1 ano depois, o município de Curvelo adiantou e já formou uma lei municipal. Depois ela foi modificada em 2002, depois ela foi modificada depois em 2013,
Isso tudo para adequar o que o município, o que o conselho precisava. Para ter um exemplo, essa última de 2013, eu fiz questão de ler ela, porque a primeira coisa que ela fala e que ela regulamenta, o que as outras duas acabam deixando um pouco meio vago, é essa questão da paridade dentro do Conselho de Saúde, dele ser mais representado por usuários. 50% do nosso Conselho de Saúde aqui é representado por usuários. São 12 usuários dentro do sistema, representante do governo, só 12,35%. 3 pessoas só representam o governo dentro do nosso conselho. E prestadores de serviço, 12,5%, 3%. E por ser agraciado, eu falo, o nosso é representado, tanto temos representantes do Hospital Imaculada, do Santo Antônio e do SUSMEV. São os 3 principais prestadores de serviço para o município. Então, isso ajuda muito, porque a gente tem, de um lado, o governo, com uma representação de 3, que é importante, temos a representação dos 2 hospitais e da atenção especializada, das consultas especializadas dentro do nosso conselho, e 6 trabalhadores de saúde. Os outros 25%, que é só 1/4, são profissionais de saúde que trabalham por gostar e por querer um sistema de saúde melhor. E que ouve, e querendo ou não, a força dos 12 usuários, a voz dele, acaba sendo maior diante do Conselho. Então, isso aí, isso foi modificado em 2013, para ficar mais claro. Eu acho que as leis, igual foi falado, elas vão evoluindo de acordo com a necessidade e com aquilo que a gente vê que não está funcionando certo. E aí fica, como curiosidade, para vocês olharem no município de vocês, se essa paridade existe. Quantas pessoas do Executivo estão dentro do Conselho? Esse Conselho de Saúde, com certeza, existe, porque tem que ter, senão não tem recurso na área da saúde. Quantos prestadores de serviço estão lá dentro? E quantos usuários? Os usuários são importantes. E, principalmente, usuários que abracem todo o município, que sejam de vários bairros. Quanto mais diversificado for, inclusive, nessa lei de 2013, ela fala que o Conselho de Saúde ele tem que ser renovado, pelo menos 30% dos membros dele tem que ser renovado a cada eleição, que acontece a cada 2 anos. Então, isso é importante a gente seguir, porque aí você vai ter conselheiros a todo momento com gás novo, que a cada 2 anos vai estar renovando. Outra, você vai ter usuários que não têm receio nenhum de falar. Não deve nada, não é empregado, não é funcionário, não é nada, e são 50% deles. E eles vão ajudar o controle interno. Só o controle interno sentar com eles e pedir, e mostrar as dificuldades, os problemas, e até perguntar, ouvir, como foi falado aqui hoje, ele falou que a gente tem 2 ouvidos, o Viana, como que eu esqueço, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, o controle interno, e eu acho que o executivo, de uma forma geral, deve usar o ouvido um pouco mais para esse controle social, porque é o único que a gente tem que é de graça. Trabalho de graça, é difícil. Então, por isso que a gente deve valorizar e vai ajudar muito o serviço. Aqui é o nosso Conselho de Saúde, eu fiz questão de botar uma foto, não está todo mundo, mas está uma grande parte dela. Está aqui representando enfermeiro, tem a proporção é aquela, 50% que está ali é usuário e que não tem ligação direta nenhuma com o município. E aqui 4 características que eu acho fundamental, que permite o nosso conselho andar aqui em Curvelo da forma que ele anda, e a gente pensa em melhorar cada vez mais por causa disso. Primeiro, uma secretária executiva independente. A gente tem uma secretária que fica lá no conselho, um funcionário cedido pelo executivo, porque como todo mundo é voluntário, não tem como a gente ficar 8 horas dentro desse conselho recebendo talvez uma ouvidoria, recebendo a população, acolhendo os problemas que acontecem dentro da saúde do município. Então, quem teve esse pensamento de ceder na gestão, um secretário executivo é fantástico, e é totalmente independente. Ela não segue a ordem da secretária de saúde de forma nenhuma, ela acompanha as ações e as atividades do Conselho de Saúde e fica às 8 horas por dia dentro do Conselho, que aí eu já pega outro espaço físico próprio, que aqui tem uma central dos conselhos. Não funciona só o Conselho de Saúde, funciona todos os conselhos, funcionam lá dentro, da assistência social, da educação, mas ela é independente da prefeitura, independente da Secretaria de Saúde, independente da Câmara. Se a gente quiser fazer uma reunião hoje à tarde lá e os outros conselheiros de outros setores não fizerem,
o espaço é nosso, a gente não precisa nem avisar para a gestão, para nada. Isso é importante, porque você começa a dar o que já é a lei fala. Conselhos de municipal, e principalmente de saúde, ele tem que ser independente. Então, e é independente não para atrapalhar de forma nenhuma, é para ele estar ao lado do povo e auxiliar, ser o parceiro do executivo para fazer boas ações. E a mesa diretora também é importante, não tem presença de nenhum membro da gestão. Isso já é, a secretária, está até aqui a Regiane, eu agradeço a presença, é uma coisa que ela já impôs desde que ela entrou. Eu entrei no Conselho de Curvelo em 2015, 16. Ela já colocou desde o início que ninguém do executivo faz parte da mesa diretora. A mesa diretora tem um presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. São 4 membros e que não tem um executivo. Isso é bacana, é importante. Porque, igual o Paulo estava comentando ali, um pouquinho antes da gente vir para cá, que é estranho eu mesmo controlar as minhas próprias ações. Como que a gente faz isso? Se for o secretário de saúde, ou for algum coordenador da atenção básica, um coordenador de outro local, do executivo, fica um pouco difícil. E aqui a gente tem essa liberdade. E liberdade não, já é certo uma imposição, não entra ninguém do executivo. Eu acho que isso é um exemplo a ser seguido. Porque o Estado de Minas Gerais, o presidente do Conselho, apesar que está contrário à norma federal, à norma estadual e à lei, ele é presidente do Conselho Estadual de Saúde, o secretário estadual de Saúde. Já está respondendo, e isso é anos que vem acontecendo isso, mas já passou da hora de mudar. Então, o Estado não dá o exemplo, mas os municípios devem dar, porque quem mais sofre é o município. Eu nunca vi ninguém com o braço quebrado pedindo hoje não é Pimentel mais, é o Zema, consulta especializada, pedir exame, pedir essas coisas para o governador. Ninguém pede nada para o governador, ele está lá em cima. Então, ele pode fazer as coisas erradas que quiser, infelizmente, na medida do possível, e não acontece nada. Agora, quem está aqui embaixo, principalmente secretária de saúde, sofre muito, secretário de educação e o prefeito, então eles sofrem. Então, eu acho esse sofrimento do prefeito e do secretário de saúde, ele pode e deve transferir um pouco para os conselhos que ele tem, para os conselhos municipais. E eu tenho certeza que o Conselho Municipal de todo, eu não vou falar que 100% do Conselho, mas boa parte deles tem gente interessada no bem coletivo, numa sociedade mais organizada, em políticas públicas funcionando e de qualidade. E outra coisa que eu acho que valoriza muito o Conselho daqui, o prefeito, dois mandatos já que eu não era da mesa diretora, não era presidente, eu entrei agora, mas o outro também é uma coisa que ele já faz, acho que desde a vez que ele entrou, ele participa de toda a posse dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Tanto esse ano, há 2 anos atrás. Então, ele só vai na posse. Mas também ele tem a secretária de saúde que está em todas as reuniões, ele não precisa estar indo mais. Mas a presença deles, muita gente fala, está indo por questões políticas. Não. Eu prefiro não acreditar nisso, eu prefiro acreditar que ele está indo para valorizar, que é o que ele fala lá durante a reunião com a gente. Ele está presente porque ele confia na Secretaria de Saúde e quer que o Conselho Municipal de Saúde acompanhe as atividades, monitore as atividades da Secretaria de Saúde e auxilie, seja um parceiro da Secretaria e, em contrapartida, vai ser um parceiro do Executivo também. Então, eu acho que é que todos os municípios deveriam pegar como exemplo. Olhar para os conselhos municipais que a gente tem, não como partidários políticos, mas como partidários de políticas públicas dentro do nosso município. Então, eu acho que aí um funcionário só talvez tenha dificuldade de fazer as coisas andarem certo, mas se a gente pega esse monte de gente, vários usuários, é mais fácil da coisa caminhar bem. E aqui vamos, então, propriamente para o nosso exemplo, que é a foto de posse com a presença do prefeito no dia. Isso aqui é importante, muita gente às vezes não dá valor, mas valoriza as ações. Os conselheiros, eles ficam até numa obrigação de fazer algo, de mostrar o serviço, de acompanhar o trabalho do executivo e saber que vai ser ouvido. Porque não adianta nada aquilo que foi falado aqui em algumas das reuniões, a gente falar, e às vezes a pessoa ir saindo lá para fora e não dando valor. E muitas vezes nem ser chamado para ser ouvido. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E só precisa da presença uma vez a cada 2 anos, gente. É muito pouco. E para o resultado que a gente tem,
é fantástico. E o controle interno tem esse papel, não de 2 anos. Eu acho que deveria ter o papel, pelo menos a cada 2, 3 meses, participar da reunião, chamar esses conselhos que a gente tem, fazer essa parceria, esse elo de ligação, a corrente que o Thiago falou ontem, que eu achei massa, entre o controle externo, controle interno e esse controle social, esses conselheiros. E a gente esquece deles. Tanto que a gente esquece que eu tenho certeza, se cada um pensar aqui, será que alguém pensou em convidar o controle social do seu município para vir aqui hoje ou ontem, dessa reunião? Talvez se eu perguntar o telefone dele, a gente teria dificuldade de saber quem que é. Então, vamos ao exemplo. Na realidade, eu tenho 2 exemplos, um que eu chamei de uma parceria persistente, porque ela começou bem antes de eu vir para Curvelo. Ela, assim, aqui está em 2016, 18 de abril de 2016, uma reunião ordinária que ocorreu no Conselho. O senhor João Sabino, que é presidente de uma associação aqui, mas ele vem fazendo esse questionamento desde a gestão de 2009 a 2012, que é um ESF para o bairro dele, para o bairro de São Geraldo, que é um bairro mais afastado de Curvelo. Não é o único afastado de Curvelo que precisa de um PSF, temos outros, né? A gente precisa crescer, mas ele apresentou desde 2009 e foi ano a ano solicitando a necessidade, e o nosso Conselho de Saúde, igual eu falei, tem 12 usuários. Ele é um dos 12 usuários. Tem 11 usuários. Dentro desses 11 usuários que sobrou, tem usuários de bairros que não têm PSF também. E esse João Sabino, ele conseguiu argumentar com os outros 11 usuários para apoiar ele nessa causa do PSF para a área dele. Então, é isso que eu acho bacana. Então, quem está dentro do conselho, mesmo sabendo que o bairro não tem, ele cedeu diante das justificativas, que quem aqui de Curvelo conhece o João Sabino e sabe que ele é bem... argumenta, e ele segue, percebe. Quando eu fui conversar para ver o que ele tinha uma prateleira de documentos desde 2009, dessa luta dele constante, com o Conselho Municipal de Saúde, com os secretários que já passou, com prefeitos. E aí, em 2016, de novo, teve que passar, porque aí houve a possibilidade de a gente estar lá, precisava da aprovação do Conselho, e ele convenceu todos os demais usuários, que eu nem vou falar como a gestão e os profissionais, porque viu da necessidade, da distância e da precariedade da região, aprovava. Mas o mais importante é que ele fez os usuários, mesmo não tendo SF nos seus bairros, serem favoráveis, naquele momento, de ser instalado um SF para ele. E depois, lógico, posterior, a briga continua com os outros, mas aí a gente conseguiu. Agora, em 2018, aqui, em 15 de abril de 2019, o João Sabino é esse que está aqui, eu fiz questão de pôr a foto dele, porque ele foi um lutador, presidente da associação do bairro, brigou por lá. Tem bairros aqui em Curvelo que necessitam também, que tem carência também, mas ele, pela sua luta, persistência frequente pelo bairro dele, ele conseguiu. Ontem foi citada aquela fala de Charlie Chaplin, acho que para ele é perfeita. A persistência leva ao êxito. Foi o que aconteceu com ele. Aí muita gente pode perguntar, então o conselho demora, a gente pede e nunca consegue. Um dia consegue, não pode desistir. E aí o controle interno eu acho a mesma coisa. Se o conselho trabalhar com controle interno, talvez as ações e as coisas acontecem de uma forma melhor. E aqui a gente vai citar um outro exemplo, mais tranquilo, que a gente teve um resultado muito mais rápido, graças a Deus, porque não envolvia investimento tão alto, porque um PSF por mês, ele pediu até para a secretária de saúde demonstrar os gastos que dava. Em 2019, dava R$68 mil por mês só para manter a equipe funcionando. Então, o PSF gasta mais, é mais difícil a implantação dele. Por isso a demora tão grande. O governo, a gente já sabe como é que foi para passar esses repasses, mas conseguiu. E aqui o outro exemplo que eu dou, que é um pouquinho mais rápido, apareceu uma mãe com a criancinha no consultório e com um encaminhamento do hospital da maternidade de Sete Lagoas. Lá eles já fazem esse teste da linguinha. Isso foi em outubro do ano passado. E aí, muita gente, até a secretária executiva do conselho, teste da linguinha, que é isso, Rafael? Eu tinha que falar, né, Cláudio? Nunca vi falar, precisa fazer teste da linguinha recém-nascida, o que é isso? Mas qual que é o mal? O que causa isso, esse teste da linguinha? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão importante? Ele dificulta a fala da criança. Quando ela está com uns 4, 5, 6, 7 anos, ela começa a falar daquele jeito, com a língua pesada,
dessa forma. E aí isso causa bullying no início, ainda mais hoje em dia. Outra coisa, pode parar de mamar. O aleitamento materno acaba ficando precoce, porque ele vai ter dificuldade de mamar, então ele larga o peito da mãe mais rápido. Vai atrapalhar o desenvolvimento mandibular dele, maxilo, o crescimento da face dele é atrapalhado, se ele ficar com essa língua presa, além da fala. E aí a gente mandou isso para o Hospital Imaculada aqui, essa demanda, e para saber como que funciona aqui na maternidade de Curvelo. A gente descobriu que o teste da orelhinha era feito pela fonoaudióloga, mas o teste da linguinha acreditava-se que na puericultura, durante o processo que a criança fosse visitando a unidade de saúde, o pediatra, queria ser descoberto. Aí, no que a gente conversar com o fonoaudiólogo do município, a gente descobriu que tem muitas crianças de 9, 10, 11 anos que estão indo nela, com a língua presa, com dificuldade de fala, e aí o custo, o SUS não faz, já começa por aí. 9, 10, 11 anos, não, é muito difícil ter um dentista ou um pediatra que vai fazer pelo SUS. Enquanto você fizer a menos de um ano de idade, a gente tem dentista na rede que faz esse procedimento pelo SUS, de graça, super tranquilo, recuperação ótima, porque uma criança de 9, 10 anos, se fizer isso, ele vai precisar de um acompanhamento com o fonoaudiólogo, vai ser um gasto maior, vai ser um tempo maior, porque ele já aprendeu a falar, ele vai ter que aprender a falar de novo com isso. Então, hoje, aí, deixa eu passar aqui, e aí, em novembro, a gente pediu informações, em dezembro de 2019, a gente conversou com a coordenação do Hospital Imaculada, e em fevereiro, já agora, esse mês, no finalzinho do mês, eles vão implantar o serviço do teste da linguinha dentro do município de Curvelo. E vai impactar não só Curvelo, o melhor é isso, a maternidade vai impactar Curvelo, Corinto, Inimutaba, Felizlândia, Presidente Juscelino, Augusto de Lima, Santo Hipólito, Buenópolis e Monjolos. São aproximadamente 180 pessoas, ou 180 mil pessoas que vão ser agraciadas com esse teste da linguinha, que muita gente, é simples, nem precisava, nem sei o que é isso. Que é fundamental. A criança, quando está com a língua solta, ela vai ter um aleitamento materno ótimo, ela vai ter um desenvolvimento melhor, ela não vai ser respirador bucal, então vai ter vários problemas que a gente vai cortar antes da criança completar 1 ano de idade, e cortar pelo SUS, de graça. Então isso eu acho bacana, funcionou por quê? Porque o usuário procurou o Conselho de Saúde, o usuário apresentou uma ficha, um atendimento que ele teve na maternidade de Sete Lagoas e fez o questionamento para o Conselho. E o Conselho fez o seu papel, foi atrás, foi conversar. A gente tem até a Carol, que representa o hospital, agradeço a ela e toda a equipe do hospital, que foi de portas abertas. A vantagem é essa da gente ter um membro do hospital dentro do Conselho, que a conversa é com ele, é bacana, é direto, e não é conversa impositiva, de forma nenhuma, a gente querer saber e conhecer, e ver o que é possível fazer. Como é algo simples de fazer, que já tem um profissional lá dentro, já faz o teste da orelhinha, teste da linguinha, vão capacitar, vão preparar e vão fazer. Então, tem coisas que o Conselho de Saúde consegue resolver vamos pôr uns 4, 5 meses, resolutividade rápida, coisa simples, e eu tenho certeza que dentro do controle interno vocês devem ter coisas acontecendo, e usuários vendo coisas simples sendo acontecidas, mas essa informação não chega até o executivo. Aí, esse laço, essa corrente, isso que tem que ser feito e construído, para que a gente possa ter um resultado positivo. E aqui eu tenho certeza, eu queria ver essas crianças daqui a 10 anos. E a gente nunca vai saber tanto que melhorou para a vida delas. E aqui eu já estou terminando. E aqui eu peguei essa frase desse Harry Ford, que foi construiu a Ford, inventor da Ford em 1904, um cara fantástico. Ele fala uma frase que eu acho que dá perfeito para a gente aqui. Unir é um bom começo. Eu tenho certeza, todo mundo saindo dessa capacitação aqui, de ontem, de hoje, Conselho de Saúde existe, que bacana, Conselho Municipal, Controle Social, eu vou conhecer, vou chegar no meu município, vou conhecer nas próximas 2, 3 semanas, eu estou lá dentro e vou saber quem que é. Procuro saber, descubro quem que é, talvez vou em uma reunião e depois tenho dificuldade. Então, manter a união é um progresso. A dificuldade, às vezes, é a constância, é fazer isso virar uma rotina dentro do nosso processo de trabalho, principalmente o pessoal do controle interno, querendo ou não, geralmente numa sala pequena, quando tem, com o computador na frente, e todo mundo só chegando, jogando papelada, e tchau, e puf. Ela vai saber melhor. O Curvelo, então, é maior ainda, deve ser mais ou menos esse nível. É difícil sair de lá. A vantagem que a gente tem dentro da saúde é que a gente tem um controle quase que interno dentro da saúde. Isso acaba ajudando muito, porque aí a ligação com ela é muito bom, porque até a gente fez uma capacitação ano passado, ela auxiliou a gente, participou da capacitação. Então, essa parceria entre o controle interno da saúde, do executivo e com a gente existe.
Por isso, a gente tem esses 2 exemplos. Talvez eu poderia ficar até mais tempo buscando outros exemplos, e a gente espera ter vários outros. E vários outros dos municípios de vocês. Porque eu tenho certeza que tem gente boa, interessada e com vontade de fazer a sociedade caminhar melhor. E trabalhar em conjunto é a vitória. Pode ter certeza, qualquer controle interno que abraçar o controle social do seu município e dar forças para ele fazer o trabalho de parceria contínuo, não basta ser só esse mês de fevereiro ou março, durante todo o ano, com certeza vocês vão ter uma boa vitória, um bom resultado, melhores até do que o que a gente apresentou aqui. Eu agradeço novamente, Paulo, pela oportunidade. Espero, sinceramente, que os controladores internos dos outros municípios façam esse elo de ligação com essas pessoas, que eu tenho certeza que tem pessoas no município de vocês que estão interessadas para que a coisa ande bem, né? Ainda mais hoje com a rede social. Então, a gente quer muito isso. Obrigado novamente e agradeço vocês terem me dado a oportunidade por esses minutos aqui.